Graça e paz, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Hoje é um domingo, dia do Senhor, também um domingo especial, dia das mães, né? Então quero saudar as nossas mães de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito especial, saudando-as com a bênção, a paz, a graça do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Vamos pedir a presença, a graça, a direção de Deus neste culto. Senhor, aqui estamos iniciando mais uma semana e para a nossa alegria, nosso privilégio, a Deus, podemos fazer isso na Tua presença, a melhor maneira de começarmos a semana. Nós consagramos este momento, a Deus, este momento santo, este momento de culto, de adoração a Ti, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, para que as nossas vidas sejam fortalecidas, sejamos transformados, santificados, consolados com a Tua presença e com a Tua palavra. Abençoa todas as partes deste culto, ó Deus. Nós Te pedimos em total dependência do Teu Santo Espírito e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 86. Vamos fazer a leitura, Salmo 86, meus amados irmãos, leitura alternada. Salmo 86, leitura alternada, Salmo de Davi. Na verdade é uma oração de Davi. Diz assim, Salmo 86, leitura responsiva: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo. Pois Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que Te invocam. No dia da minha angústia clamo a Ti, porque me respondes. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome. Pois grande é a Tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Mostra-me um sinal do Teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois Tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém, queridos irmãos. Vamos ler juntos, enquanto ficamos em pé, para entoar o hino 32. Fiquemos em pé e leiamos em uníssono o versículo 8. Diz assim: Não há entre os deuses semelhante a Ti, Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. Amém. Louvemos ao Senhor. Hino 32. Fiel Senhor, ó Pai Celeste, Teus filhos sabem que não falhará.
nunca mudaste, tu nunca faltaste. Ao corpo eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás e segurança, cada momento. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Glórias ao Deus fiel. Podeis assentar. Eu convido os nossos irmãos do Ministério de Missões. Hoje é o segundo domingo do mês. Hoje temos o domingo missionário. Por favor, irmãos do Ministério de Missões. Bom dia, irmãos. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 9 e versículo 11, ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Aí o versículo 11 fala assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Muito interessante, né? Se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Isso é missões. Missões é isso, tá? E a gente está falando da missionária. Nós estamos falando alguma coisa, vocês viram lá no site da igreja, né? Da missionária Cecília e do pastor Beto lá em Guiné-Bissau, tá? Nós vamos só relembrar alguma coisa deles para a igreja. Eles estão em Guiné-Bissau. Onde fica isso? Lá na África, né? Um país bem pobre. E eu coloquei aqui algumas coisas para nós relembrarmos da Cecília. Quando a Cecília foi para Guiné-Bissau,
não tinha missionário presbiteriano lá. Ela tem 21 anos, faz, que a Cecília está lá em Guiné-Bissau. E em setembro do ano passado, então quer dizer que hoje vai comemorar, esse ano vai comemorar 12 anos de abertura da igreja presbiteriana lá na capital, né, em Guiné-Bissau, tá? Então, isso aconteceu, só que se você olhar no site da igreja, você vai ver que ela começou há 12 anos, né? Vai fazer 12 anos, mas assim que foi ali, e que a igreja realmente foi formada, foi em maio de 2014, tá? Outra coisa, o projeto muito importante que a Cecília faz lá, que nós já sabemos, é a Escola Semear, tá? Ela colocou aqui, então, a mesma coisa, a Escola Semear vai fazer 11 anos também este ano. O ano passado fez 10 anos, tá? E ali tem 210 alunos. E uma coisa que ela sempre coloca, falta de espaço. Olha que interessante, né? Olha como nós somos importantes nesse projeto. São as nossas ofertas que contribuem para que essas crianças aprendam e conheçam a Cristo e que o espaço aumente. Então, tudo isso acontece lá em Guiné-Bissau, né? E agora ela começou um trabalho a uns 70 quilômetros de distância em Canchunga, Chungo, não sei se eu estou falando certo, mas acho que é isso, é Canchunga, o local, tá? É a mesma coisa, tá? Está abrindo uma igreja presbiteriana, está formando uma escola ali, então eles estão iniciando esse trabalho. E ela pede muito a nossa oração, por quê? Saúde, gente, o missionário, ele enfrenta, né, tanta coisa. Ela com 21 anos lá, ela já enfrentou assim, veja bem, há 21 anos, ela ficou 10 anos conhecendo o local, começando o trabalho para depois formar a igreja presbiteriana, né? Saúde, eles precisam muito de saúde, nós temos de orar muito pela família deles, tá? A escola, né, é um trabalho árduo, a escola, essas crianças, novos convertidos. Ela tem colocado que lá mesmo nesse novo trabalho, uma família todinha se converteu, né? Bênção sem medida. E a igreja presbiteriana de Peruíbe participa dessa bênção, né? Eu fico muito feliz quando eu posso contar isso para a igreja. Então nós vamos agora curvar nossas cabeças e nós vamos orar por esse trabalho lá em Guiné-Bissau, tá? A Cecília e o Beto. Eu vou convidar a Ana Leide para que ore pela Cecília e pelo Beto e por outros missionários, mas especificamente hoje pela Cecília e pelo Beto. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela semana que se passou, pela nova semana que se inicia. Por parte do teu corpo está aqui reunido, Senhor. Te louvamos por esse tão grande privilégio, Senhor. E nós queremos, meu Deus, aqui estar te pedindo, em nome de Jesus, para que esse privilégio se estenda a outras pessoas, a outros povos, Senhor Deus. E para isso, Senhor, o Senhor já disponibilizou corações que se envolveu nesse trabalho, Pai, que saiu da sua terra, da sua parentela, está convivendo com outros povos, em lugares diferentes, com muitas dificuldades, Senhor. Então nós queremos te pedir a tua provisão, Pai. Toda sorte de bênção esteja sobre a vida da Cecília, do Beto e de toda a sua família. E que todos os seus projetos, meu Senhor, tenham sido antes aprovados pelo Senhor. Porque a tua palavra diz que quando Deus está num projeto, não há nada que derrube. Mas o Senhor também quer a nossa participação. Por isso eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor mova os corações, a começar aqui na tua igreja, Pai, na igreja presbiteriana de Peruíbe, para que essas pessoas que aqui estão se comovam, se movam, se movimente para auxiliar o Beto e a Cecília. Senhor, aquele que não pode contribuir financeiramente, contribua de joelhos, orem, intercedam pelos missionários. Que todos eles possam encontrar, antes de tudo, o conforto de Deus. Que haja saúde nos seus corpos, que haja ânimo, Senhor. Que o Senhor
aplane a sua estrada, tire os espinhos do caminho, fortaleça na fé, ajude-os, ó Pai, em tudo que eles venham a necessitar. E quanto a nós, meu Deus, que o Senhor nos chame a essa responsabilidade, que o Senhor nos ajude a entender que uma forma de evangelizar é também fornecer sustento para quem está lá fora. Perdoa os nossos pecados, as nossas negligências. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar a palavra para o pastor, que ele vai falar sobre a oferta missionária, tá bom? Muito bem, meus irmãos, fomos edificados pela palavra do campo missionário. Louvamos a Deus pela vida do Ministério de Missões da nossa igreja e louvamos a Deus pela vida dos irmãos que têm, de fato, se dedicado na intercessão e nas ofertas. Mas eu tenho uma boa nova para compartilhar com a amada igreja. Notícia boa! Dá um amém aí. Notícia boa. Meus irmãos, venho trazer uma resolução do Conselho da Igreja Presbiteriana de Peruíbe, apoiado pelo Ministério de Missões. É o seguinte: a Seide, muito bem, agora há pouco, acabou de falar sobre o missionário Beto e a missionária Cecília. Nós temos apoiado esse casal já há alguns anos, bem como temos apoiado, por exemplo, o missionário Romário, o missionário Osni, a Rosa Maria, a família Troquês, né? Mas o conselho em sua resolução decidiu que doravante, a partir deste mês, a missionária Cecília e o missionário Beto serão missionários efetivos da nossa igreja. Então há um passo de compromisso maior. Traduzindo, todos os meses nós encaminharemos recursos a este projeto em Guiné-Bissau, a este projeto de Cecília e Beto, que tem encantado os nossos corações e tem fortalecido a nossa consciência missionária. Portanto, deste mês para frente, Beto e Cecília serão nossos missionários. Passo de fé, e queremos, na dependência do Senhor, ampliar isso ao longo do tempo, se o Senhor assim permitir. É verdade que depende da resposta da igreja. Alguém dirá, mas por exemplo, pastor, o missionário Osni. Alguém dirá, mas por exemplo, pastor, o missionário Gerson Troquês. Vamos colocar a família Troquês aqui, que tem a Marília e o Gerson, né? É o seguinte: mensalmente nós temos agora um compromisso de sustentar o trabalho de Beto e Cecília. Esses dois outros missionários, esses dois outros campos, família Troquês e Osni Ferreira, lá no Paquistão, nós continuaremos apoiando. Então toda a oferta que vocês encaminharem para missões, mensalmente serão direcionadas para o projeto em Guiné-Bissau. E na dependência do Senhor, nas condições financeiras, nós continuaremos apoiando a família Troquês e também Osni Ferreira. O pensamento é simples: ministério lá em Guiné-Bissau, nós agora temos compromisso de sustentar, entendeu? Ministério de Osni Ferreira, ministério de família Troquês, nós vamos apoiar sem a responsabilidade mensal, mas queremos e nos esforçaremos para angariar fundos e recursos a serem encaminhados para esses dois campos. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Peruíbe e que nós possamos crescer na nossa visão, dedicação e envolvimento missionário. Portanto, abracem os nossos irmãos Beto e Cecília doravante como missionários da igreja. Estamos chique, hein, gente? Estamos chique, quem diria? Igreja Presbiteriana de Peruíbe, aquela igreja pequenininha, aquela igreja singela, aquela igreja fraquinha, agora tem missionário na África. Só que é o seguinte, tudo isso é pela graça de Deus, porque quando a gente olha para nós mesmos, misericórdia, né? Ainda temos o desafio de construir essa igreja, pagar a construção, estamos ainda em construção, né? Mas temos caminhado em total dependência do Senhor. Portanto, eu quero
dizer que Deus é fiel, mas que Deus honra aqueles que são fiéis. Então, faço aqui uma convocação para que a igreja seja fiel nos dízimos e nas ofertas, entendendo que o conselho da igreja tem investido no reino de Deus. Amém? Conjunto de louvor, por favor, ajuda-nos aqui na ministração dos cânticos espirituais. Toda oferta missionária deve ser colocada aqui, viu, Ceide? Viu, Ceide? Para você saber. Você não está sabendo, tá? Então estou falando para você, estou falando para a Regina aqui também, vocês não estão sabendo que toda oferta missionária tem que ser colocada para identificação aqui no envelopinho azul. Ah, pastor, eu quero fazer um pix, uns pisques, né? Um pix. Você quer fazer um pix? Então você faça um pix na conta da igreja e comunique o nosso tesoureiro. A igreja pode se colocar de pé. Vim para adorar-te. Para te louvar, para te adorar, para reconhecer que só Tu és Senhor, para reconhecer que só Tu és Deus, para reconhecer Tua graça em nossas vidas, Deus. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Recebe, ó Pai, nosso singelo e humilde louvor, recebe nossa adoração, e que possamos cada dia, cada vez mais, louvar e adorar a Ti,
não só com canções, mas também com ações, com cada momento da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como forma de louvor e adoração a Deus, nós temos o compromisso de sustentar as obras do Senhor, sustentar a casa do Senhor. Nesse sentido, enquanto entoamos mais um cântico, os irmãos podem estar trazendo suas contribuições para a honra e glória do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dai graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Em bênção, salmo cantado. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu, Rei meu. E bênção é a presença do Senhor nas nossas vidas, não há nada melhor. Não há outro caminho, não há outro sentido, não há outra razão para viver que não seja Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Podeis assentar e abramos agora, meus irmãos, no texto da reflexão desta manhã, que se encontra no livro de Neemias. Neemias.
Neemias capítulo 1, meus amados, Neemias capítulo 1. Pois muito bem. Neemias capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 4 apenas. Ok? Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Até aqui. Meus irmãos, gostaria de meditar à luz desse texto que começa de uma maneira muito triste. Começa narrando aqui um certo caos na cidade de Deus. Gostaria de refletir com os amados sobre o opróbrio de Jerusalém e a compaixão de Neemias. Neemias é sempre um livro muito atual, lógico, palavra de Deus, mas o livro de Neemias serve de referência para a liderança em qualquer área da vida. Eu quero aqui recordar com vocês alguns dados históricos importantes para nos situarmos na abertura deste livro. Pois bem, em 586, o tal de Nabucodonosor, ele conquista Jerusalém e constitui assim a queda de Judá, o caos. Mas vejam só, em 539, não muitos anos depois, a Babilônia cai através da mão do rei da Pérsia, Ciro. E o regime medo-persa era diferente do regime da Babilônia. Para vocês terem ideia, em 516, o tal do Ciro, imperador do reinado do Império Medo-Persa, ele decreta então o retorno de Judá após 70 anos de cativeiro da Babilônia, se cumprindo assim a profecia, por exemplo, do profeta Jeremias. Vamos lá, como é que se deu no caso o retorno? O retorno se deu em 3 levas. Em 516, volta para Judá Zorobabel para reconstruir o templo. Depois de 59 anos, volta Esdras. Volta Esdras para quê? Para restituir o ensino da palavra, o ensino da lei. E agora, 13 anos depois do retorno de Esdras, quem que volta? Este homem, Neemias. Ele volta para reedificar os muros, reedificar a cidade. Portanto, essa passagem precede a liberação de Neemias por parte do rei Artaxerxes. Tá ok? Então é importante perceber, meus amados irmãos, o seguinte: importante perceber que após 70 anos de exílio, parte do povo retornara para reconstruir Jerusalém. Mas, e aqui está o ponto, após 142 anos, a cidade ainda não havia sido construída. Isso abala o coração de Neemias, isso mexe com as suas emoções. E o nome, curioso lembrar, que o nome Neemias significa o Senhor tem confortado, o Senhor tem consolado, ou então aquele que consola. Deus levanta este homem como um grande líder em Israel, e ao mesmo tempo um homem cheio de sentimentos, cheio de compaixão. Portanto, vamos dar aqui uma olhada na vida deste homem, deste grande líder, e também na situação de Jerusalém. Para isso, meditaremos no tema o opróbrio de Jerusalém e a compaixão de Jeremias. Aliás, Jeremias não, compaixão de Neemias. Primeiro ponto a ser destacado aqui, queridos: Neemias, ele se envolve com um drama. Reparem aqui, o drama de seus irmãos. Olhem comigo o versículo 2. Veio Hanani,
um de meus irmãos, é Neemias que está narrando isso, então ele está narrando a sua experiência, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então eu vou o quê? Eu vou perguntar para eles como que eles estão, e diz lá, lhes perguntei pelos judeus, que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Neemias quer ter informações sobre os seus irmãos, sobre a cidade santa. Ele está na cidade de Suzã, 1.500 quilômetros aproximadamente de distância de Jerusalém. O coração de Neemias está aqui ansioso em obter notícias dos seus irmãos e de Jerusalém. Reparem, provavelmente, é muito provável que Neemias nem conhecia a cidade de Jerusalém, nem conhecia a região de Judá, porque ele nascera justamente na Babilônia. Então, consumido de paixão, Neemias se atreve e pergunta a Hanani, que estava voltando da cidade santa, juntamente com outros irmãos, e ele pergunta: como é que estão os nossos irmãos? E aqueles que não foram encaminhados para o exílio, como é que está a cidade santa, a cidade de Deus? Meus irmãos, talvez Neemias nunca tivesse pensado em ir para Jerusalém, mas a pergunta que ele fez a Hanani mudou por completo e definitivamente a sua vida. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que quem tem compaixão faz perguntas para se envolver e não para especular. Muitas vezes a gente faz tantas perguntas: como é que está fulano? Fala, oh, que pena, é difícil, né? A gente não se envolve. Neemias tem compaixão, ele faz perguntas não para especular, mas para se envolver. E eu aprendo aqui que fazer perguntas pode mudar a sua história e a história de alguém. Então talvez você não saiba, por exemplo: pastor, eu não sei qual é o meu dom espiritual, tenho aqui 2 anos de igreja e não sei. Tudo bem, tem 2 anos, é um processo, mas olha só que situação meio estranha. Pastor, eu nasci na igreja, eu tenho 15, 20 anos, e até hoje eu não sei o dom. Aí então o que eu faço? Eu dou uma sentada, eu vou sentar assim, Senhor, tem misericórdia dessa pobre alma, porque não é possível. Faça perguntas. Faça perguntas para descobrir os seus dons. Porque fazer perguntas pode mudar a sua história e pode mudar a história da igreja. Meus irmãos, uma das maneiras de você descobrir seu dom é você se sensibilizar com a necessidade da igreja. Pronto, difícil. Uma das maneiras de você descobrir o seu dom é você se sensibilizar com a igreja, a sua necessidade. Para isso você tem que se envolver, não é não? Meus irmãos, quem tem compaixão está disposto a ouvir os outros, e quem tem compaixão está disposto a orar também pelos outros. Então seja um confortador de almas, seja sensível à necessidade do seu irmão, à necessidade da igreja, e lembre-se, seja sensível, seja compassivo, porque o nosso Deus é compassivo e cheio de bondade, pois a Bíblia diz, Salmo 86, versículo 5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O Salmo 103, versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz. O quê? Benigno. Salmo 86, versículo 15 diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Portanto, o primeiro ponto a ser destacado aqui, meus irmãos, é que Neemias se envolve com o drama de Jerusalém, com o drama dos seus irmãos. Segundo ponto é que Neemias se envolve com a obra. Às vezes a gente se envolve com o drama, né? Até chora, né? Oh, meu Deus do céu, a gente chora, a gente compartilha, põe no grupo de WhatsApp para todo mundo saber, mas a gente não se envolve com a igreja, né? A gente fica no nosso cantinho. Então veja só, versículo 3 diz assim, ó: disseram-me
é curioso, né? Eu nem tinha pensado muito bem nesse negócio de momento missionário hoje, tudo, não fiz essa arquitetura toda não, mas como esse sermão aqui até então está se encaixando no novo desafio que a igreja tem aqui da gente se envolver com a obra missionária, não é não? Mas versículo 3, vamos lá. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Reparem, grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. É o caos, é o efeito do coronavírus, é a pandemia. Ô gente, vocês estão entendendo, né? É apenas uma ilustração, né? Não é que tinha pandemia lá de coronavírus, né? Meus irmãos, Neemias toma conhecimento do problema. Primeiro problema que ele toma ciência é a miséria. Jerusalém está sob escombros durante 142 anos. Vejam só, não precisa abrir, capítulo 2, versículo 14: passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Sabe por quê? Porque era só entulho. Desprezo, diz o versículo aí, o versículo 3, ou seja, o povo estava cabisbaixo, o povo humilhado. Os inimigos de Jerusalém, os inimigos de Judá, eles diziam o seguinte: quando eles tentavam reconstruir um pouco lá da cidade, passavam os inimigos e falavam o seguinte: e aí, seus fracos judeus, o que vocês estão pensando? Vocês acham que vocês vão reconstruir tudo isso aí? Vocês são fracos. Isso está registrado lá no capítulo 4, versículo 2. Ele também detecta aqui, ele toma consciência da insegurança. Tem a palavra muros derribados. Significa o que? A falta de segurança na cidade. Não havia segurança na cidade. Ainda bem que nós estamos gozando de plena segurança aqui, né? Pegou segurança pública e segurança sanitária. Oh, glória a Deus, amém? Não dá um amém. Se você está dando um amém, você não está ligado. Não é para dar amém. Nós estamos desfrutando de segurança pública e de segurança sanitária, mas também ele detecta aqui a injustiça. A expressão portas queimadas não apenas remonta à ideia de insegurança, mas também de falta de justiça. Por quê? Porque os juízes julgavam às portas o pleito e a causa do povo. Então Neemias, ele toma conhecimento, e sabe o que acontece? Após tomar conhecimento, Neemias abandona o seu conforto para se envolver com a obra de Deus. Neemias, ele tinha um cargo legal, joia, funcionário público, alto escalão, salário bom. Sabe o que ele era? Ele era o copeiro do rei. Copeiro do rei, vou te falar, hein? Mamata de emprego, viu? Só servia o vinho, ganhava muito porque ele zelava pela segurança e integridade física do rei. Empregão, aposentadoria gorda, cargo elevado, cargo de confiança. Meus irmãos, esse homem deixa o seu conforto por amor a Deus e por amor a Jerusalém e por amor aos seus irmãos. Não estou querendo dizer que você tem que sair do seu emprego para servir a Deus, mas eu estou dizendo que no seu próprio emprego você deve servir a Deus, de muitas maneiras, evangelizando, ganhando o seu salário, ganhando honestamente os seus recursos e investindo na obra de Deus. E eu pergunto, quantas vezes queremos ficar no nosso conforto? Não, a gente quer ficar no nosso conforto. Sabe o que eu temo? Eu temo que para alguns a pandemia está sendo joia. Em que sentido? Em que sentido? Misericórdia, em que sentido? Deixa eu explicar bem isso aqui, senão eu estaria chamando alguém aqui de insensível e cruel. Não é isso. Mas eu estou me referindo, por exemplo, a ficar em casa assistindo o culto no Zoom. Não dá trabalho, né? Não tem que sair de casa, é uma bênção. O almoço nem atrasa. Profetizei? Acho que não, ninguém falou amém, então... Quantas vezes, meus amados, nós desanimamos com a obra de Deus? Igreja, nós somos chamados para as boas obras. Ninguém aqui é salvo pelas obras, mas a gente fala pouco sobre
o resultado, a consequência da nossa salvação pela graça. Você foi salvo para produzir, você foi salvo para praticar e fazer e realizar boas obras. Você foi salvo para trabalhar, para ralar nas coisas de Deus. Saia do seu conforto. O Senhor Jesus, Ele deu o exemplo, gente. Ele disse, Marcos 10, 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O problema é que a gente quer ser servido. E eu não sei porquê, que mística que existe, que na igreja, enquanto instituição, as pessoas querem ser servidas pelo pastorzão. Eu não sei que mística é essa, eu não sei que Bíblia é essa, eu não sei que doutrina é essa, que é o pastor que tem que fazer, que tem que servir tudo. Que se for um diácono, se for uma irmã da SAF, que se for um presbítero, não tem o mesmo valor. Me mostra isso na Bíblia. Isso é o imaginário, isso é um requisitos de... Não, seria muito pesado falar isso, mas isso é um imaginário religioso. Terceiro ponto, meus irmãos, nós estamos meditando sobre o opróbrio de Jerusalém e a compaixão de Neemias. Em terceiro lugar, é que Neemias busca então o auxílio de Deus. Versículo 4 diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele lamenta pela situação dos seus irmãos. Neemias chora, e chora com emoção duradoura. Ele diz, versículo 4: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade de olhos secos, nós vivemos numa sociedade com sentimentos cauterizados, e eu temo para que esta atmosfera adentre a igreja de Cristo. Mas há muito o que lamentar nos nossos dias, há muito o que orar pela igreja e pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Nós ficamos estarrecidos com o assassinato na creche de Santa Catarina, aquelas criancinhas, aquelas professoras ou pedagogas ali. Meu Deus, vamos interceder por essas mães que perderam os seus filhinhos na semana do Dia das Mães. Você deve pensar assim, mas pastor, eu não posso fazer nada, está lá em Santa Catarina. Não é isso que Deus requer. Mas a sensibilidade fala: Senhor, conforta essas mães em nome de Jesus. E haja, Senhor, em meio a essa dor, para que elas conheçam a esperança e o amor de Cristo. Amém. Só isso. Isso mudou a tua vida, porque isso te aproximou das pessoas que sofrem. Meus irmãos, Neemias, ele lamenta pela situação dos seus irmãos, e nós temos então que ter disposição para ouvir o problema dos outros. O apóstolo Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. E Neemias, diz o texto, que orou e jejuou. Meus irmãos, Neemias crê na bênção da intercessão e do jejum. Ele recebe a notícia, reparem aqui, esse dado é curioso. Ele recebe a notícia no mês de Quislau. Quislau fica lá entre novembro e dezembro. E ele vai falar com o rei no mês de Nissan, por volta de março e abril. Conclusão: Neemias, ele ora 120 dias, ou seja, 4 meses pelos seus irmãos, dia e noite, diz o texto, para ir falar com o rei. Olha lá versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Meus irmãos, nós temos que aprender como Esdras, como Neemias, que jejuavam. Esdras 8, capítulo 8, versículo 21, diz assim, acerca da liderança do retorno nos dias de Esdras. Ele diz: apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso.
Meus irmãos, quem não se sensibiliza, não ora. Você não pode orar só por você. Eu sou crente, você é crente? Sim! Oh glória! Eu sou de Jesus. Você ora pelos outros? Não. Cri, 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 cri. É assim que os adolescentes me ensinaram, né? Você não pode orar só por você. Você não pode falar assim, ó. Vamos. Hoje eu estou atacado, não, gente? Vamos usar aqui a linguagem do pombo correio, não? Sabe, assim, tem irmãos que gostam do pombo correio na reunião de oração. Não vai nunca. Mas manda um recadinho: olha, ora por mim porque está acontecendo isso. Profetizei? Você não pode orar só por você. Qual foi a última vez que você foi à reunião de oração? E agora ficou fácil, hein? Porque é no Zoom. Neemias, meus amados, ele buscou em oração, em jejum, o auxílio de Deus. Para acabar agora o quarto ponto, Neemias, em quarto lugar aqui, em último lugar, Neemias crê que Deus não retém a sua graça. Louvado seja o Senhor, que não recusa a minha oração, nem retém, nem retira, nem aparta de mim a sua. Oh, me ajuda aí, estou empolgado aqui. A sua graça. Versículo 11 diz assim: ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe graça, dá-lhe favor, dá-lhe mercê perante este rei, perante este homem. Meus irmãos, Neemias crê na soberana graça de Deus. Neemias crê que Deus poderia mudar o coração daquele tal rei Artaxerxes. Dá, Senhor, graça, dá mercê perante este homem. Olha só, este Artaxerxes, ele era esquisitão, porque certa feita ele deu ordens para paralisar a obra antes de Neemias, lá no tempo de, por exemplo, de Esdras. Isso está registrado em Esdras 4:21. Depois, ainda nos dias de Esdras, Artaxerxes chegou a patrocinar a obra. Ora ele mandava, ora ele proibia, ora ele investia, e tudo isso por influência externa, por influência dos inimigos de Israel. Então, meus irmãos, mesmo a esta oscilação, ora pode, ora não pode, eu não consigo ver esse texto e deixar de citar a aliança de Deus com Israel. Porque aquela obra não era de Neemias, aquela obra não era de Artaxerxes, aquela obra era a continuidade da aliança de Deus com o seu povo. Deus estava conduzindo, cumprindo a sua aliança com Abraão. Nós sabemos que o descendente de Abraão, Jesus Cristo, Senhor, como fora prometido, Abraão abençoaria todas as nações. Portanto, Israel, Judá teria que ser reedificada para que Jesus viesse ao mundo. Nós sabemos que Deus estava cumprindo, não era Artaxerxes a sua benignidade, não era o próprio Neemias, Zorobabel ou Esdras, mas Deus estava cumprindo a sua aliança com Davi, porque o Senhor havia prometido que não faltaria sucessor de Davi, até que Jesus Cristo viesse. É Deus conduzindo graciosamente e soberanamente a história do seu povo. Deus não é Neemias o herói, mas o Deus soberano deve ser aqui exaltado. Deus moveria o coração daquele rei para restaurar Jerusalém e cumprir o seu propósito redentor. Meus irmãos, não é a vontade dos homens que dirige, não é a vontade dos homens que dirige a nossa vida, mas a aliança de Deus, o propósito de Deus. Creia que o Senhor levanta favor na tua vida. Amém? Creia que o Senhor não aparta da sua vida a sua graça abundante e soberana, amém? Porque a palavra de Deus diz, Provérbios 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. E eu encerro dizendo
Temos a graça soberana de Deus nas nossas vidas, o Senhor da aliança, mas por outro lado nós temos a nossa responsa. Hoje eu estou tentando falar para os jovens, estou me esforçando. A nossa responsa, o que é a nossa responsa? A nossa responsabilidade. Meus irmãos, Neemias sabia que a vitória vem do Senhor. Ele diz: dá-lhe mercê perante este homem, vem do Senhor. Mas isso não excluía a sua responsabilidade de ir ter com o rei, encarar o rei, passar aperto, privações perante o rei. Mas ele se dispôs, e o Senhor o ouviu. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito redentor na vida do seu povo, na vida do povo da aliança. Neemias ficou conhecido na história como o grande líder de Israel, que reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Eu encerro dizendo o seguinte: igreja, a palavra de ordem nesta manhã vinda das Escrituras é que nós devemos orar e agir. Orar e agir. Às vezes você vê uma necessidade e pede oração para que Deus levante alguém, mas você nunca parou para pensar que este alguém pode ser você, que Deus está colocando naquela situação? Deus pode estar te levantando como favor na vida do teu irmão, na vida dos outros. Que a Igreja Presbiteriana de Peruíbe seja uma bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Senhor, dá-nos a graça de sairmos do nosso conforto e nos envolvermos com a oração, com a intercessão, com a contribuição, com a prática e o uso dos nossos dons espirituais. Que sejamos úteis na vida do teu povo e na vida das pessoas, na vida dos incrédulos, Senhor, que preguemos a tua palavra, na confiança que o Senhor é o Deus soberano, o Deus cheio de graça e de misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a aquietarmos nosso coração na tua dependência e ao mesmo tempo aquecer o nosso coração com a motivação e disposição de sermos úteis nas tuas mãos, em o nome de Jesus. E que a graça maravilhosa, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações, o poder, o conforto do Espírito Santo repousem sobre vós, benditos do Senhor desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos, amém.